Livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Nele, ela mostra que com a ajuda de Deus é possível a gente domar nossa língua, a nossa boca, e eu vou te mostrar o que ela diz no capítulo 7. Passe para outra margem. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar nossa mente, nossa língua, nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. Experimentamos tempestades de muitos níveis. Temos nossa fé testada e provada e devemos aprender como nos comportar na tempestade. Aí ela diz: quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca. Por quê? Creio que foi porque, em sua humanidade, Jesus teria sido tentado a fazer a mesma coisa que você e eu seríamos tentados a fazer, ou seja, duvidar, questionar a Deus, murmurar, dizer alguma coisa negativa. Até mesmo um crente maduro dirá coisas que não deveria, quando a pressão é intensa e dura muito tempo. Jesus é o Filho de Deus, ele mesmo é Deus, mas veio na forma de um ser humano. O escritor de Hebreus, em capítulo 4, versículo 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia para qualquer um tomar durante tempos de estresse. Ao invés de falar emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Como diz o título do capítulo 7, ela diz: é sempre emocionante quando Jesus nos diz: vamos fazer uma coisa nova? Para mim, a frase passemos para outra margem equivale a dizer a promoção está chegando, ou as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor use para nos dizer que é hora de mudança. O meio, que significa o processo, é geralmente um lugar de teste. A tempestade estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar? Você já passou por momentos em que se sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus? Passou tempo com ele e tentou sentir sua presença e ainda assim você não sentiu nada? Buscou uma resposta e, apesar de estar lutando tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer? É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões, cantar músicas, mas na tempestade devemos usá-la. É também nessas horas que descobrimos quanta fé realmente temos. A fé é como um músculo, ela se torna mais forte quando é usada, e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. Por que Jesus faz isso? É vital para o nosso futuro que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. Se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades, sem nos corrigir, nunca aprenderíamos a insistir para passar para outra margem. Uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Claro que devemos crescer no domínio próprio e disciplina da língua. Como vimos, não podemos domar a língua sem a ajuda de Deus, mas nem Ele fará isso por nós. Não basta ser positivo e falar com fé quando as nossas circunstâncias são positivas. É hora de passarmos para outra margem, é hora de subirmos mais alto. Devíamos nos esforçar para eliminar a conversa contraditória. Falar uma coisa nos momentos bons e outra nos momentos ruins. Devíamos nos esforçar para não ser fontes que jorram água doce em momentos agradáveis e amarga em momentos amargos. O controle da língua deveria ser o nosso alvo. É um sinal de maturidade. É uma maneira de glorificar a Deus. No meio das tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será nosso cabresto.
se aceitarmos sua liderança e orientação. Ela cita aqui o termo cabresto, que é definido como um arreio, que consiste de uma testeira, freio e rédeas, que se encaixa na cabeça de um cavalo e é usado para controlar a marcha ou para guiá-lo. Aqui ela cita o versículo que está em Tiago, capítulo 3, do verso 3 ao 5. Esses versículos indicam que a língua direciona a nossa vida. A língua é um membro tão pequeno do corpo e mesmo assim pode realizar grandes coisas. Seria maravilhoso se fossem somente coisas boas, mas não é assim. Relacionamentos são destruídos pela língua. A língua pode causar, e frequentemente causa, divórcio. Pessoas são emocionalmente feridas, e nem todas se recuperam. Alguns idosos ainda estão feridos por coisas que lhes disseram quando eram crianças. Sim, a língua pode ser um pequeno órgão, mas puxa, quão poderosa ela é. Ela diz que precisamos de um freio na boca, mas não será colocado de maneira forçada. Devemos querer. O Espírito Santo funcionará como esse freio, se escolhermos sua direção. Quando começarmos a falar coisas erradas, nós o sentimos puxar na direção correta. Ele está sempre trabalhando em nós, para nos manter longe dos problemas. Seu ministério é para ser muito valorizado. Um cavalo obedece ao comando do cabresto, que lhe controla o freio na boca. Se desobedecer, sofrerá grande dor. Acontece o mesmo em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o cabresto e o freio em nossa boca. O Espírito Santo deveria estar controlando as rédeas da nossa vida. Ao seguirmos sua ordem, chegaremos ao lugar certo e ficaremos fora de todos os lugares errados. Mas se fizermos o contrário, sofreremos muito. Em tempos de prova, a língua parece ter vontade própria. Às vezes, sinto que minha língua tem um motor que alguém ligou quando eu menos esperava. É muito importante ser responsável por nossos pensamentos, porque a fonte da palavra é o pensamento. Satanás sugere um pensamento como: eu não posso mais continuar assim. O que vai acontecer depois já sabemos. A língua dispara e verbaliza o pensamento. Como o problema começa na mente, a solução deve estar lá também. Devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Devemos lançar fora as imaginações erradas. A mente é o campo de batalha e deve ser renovada completamente para experimentar a boa vontade de Deus. A boca nunca será controlada, a menos que a mente seja controlada. Por falar em controle da mente, é interessante observar que pessoas que fazem bruxaria buscam controlar os pensamentos de outras pessoas. Aprender a projetar pensamentos errados em direção a pessoas inocentes é uma das prioridades delas. O que eu concluo disso é que Satanás quer controlar nossa mente. O Espírito Santo também quer controlar nossa mente, mas ele nunca nos força, é nossa escolha. Ele nos guia na direção certa e nos revela os pensamentos errados. Por isso, devemos escolher lançar fora os pensamentos errados e pensar em alguma coisa que produzirá bom fruto, como somos instruídos em Filipenses capítulo 4, versículo 8. No Salmo 19, 14, o salmista ora: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Observe que ele menciona tanto a boca quanto a mente. É porque elas trabalham juntas. Acho que algumas pessoas tentam controlar a língua, mas não fazem nada sobre os pensamentos. É como arrancar as folhas de uma erva daninha e deixar a raiz. Em pouco tempo, ela crescerá novamente. Devemos organizar nossa conversa de acordo com a vontade de Deus. Quando estiver sendo provado, não olhe só para onde você está agora e o que está acontecendo com você, mas olhe tudo com os olhos da fé. Você se afastou da praia e agora está no meio do mar com a tempestade rugindo, mas você passará para outra margem. Há bênçãos esperando por você lá. Então não desista. Muitas pessoas retrocedem em tempos de desafio porque nunca aprenderam como falar. Aqui ela chama a atenção que não podemos mais falar nossas próprias palavras vãs e, sob pressão, permitir que a nossa língua assuma o papel principal. Em João capítulo 11, a doença e a morte de Lázaro são relatadas.
Quando Jesus entrou em cena, Lázaro já estava morto há 4 dias. Indo ao encontro de Jesus, sua irmã Marta disse-lhe: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mais tarde, sua irmã Maria lhe falou exatamente a mesma coisa: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós nos sentimos assim às vezes. Sentimos que se Jesus tivesse aparecido mais cedo, talvez as coisas não tivessem ficado tão ruins. Tenho certeza de que os discípulos sentiram que a situação teria sido diferente se Jesus não tivesse adormecido no barco. Em João, capítulo 11, do verso 23 ao 25, vemos como Jesus respondeu a essas palavras de desesperança e desespero. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você sabe o resto da história. Jesus chamou Lázaro, o homem que esteve morto durante 4 longos dias, para vir para fora do túmulo, e ele veio totalmente restaurado. Se Jesus pôde ressuscitar um morto, certamente pode ressuscitar uma circunstância morta. Que diremos da mulher com fluxo de sangue? Estava doente há 12 anos, tinha sofrido muito e ninguém pôde ajudá-la. Com certeza, essa mulher era constantemente atormentada por pensamentos de desesperança. Quando decidiu ir até Jesus, ela deve ter ouvido: de que adianta? Mas decidiu enfrentar uma multidão tão grande que chegava a sufocá-la. Tocou as vestes de Jesus, virtude fluiu e ela foi curada. Mas há um detalhe que não podemos perder. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia, você entende? Ela dizia pela fé. Não importa como a mulher se sentia, não importa quanto tentaram desanimá-la. Embora o problema já durasse 12 anos e parecesse impossível passar pela multidão, essa mulher recebeu seu milagre. Jesus disse que foi a fé dela que tinha a salvado. A fé dessa mulher foi liberada por meio de suas palavras. A fé tem de ser ativada para funcionar, e nós a ativamos pelas palavras. Continue falando e não desista da esperança. Acabamos de ver 3 situações: ossos secos que reviveram, um morto trazido de volta à vida e uma mulher com uma doença incurável, totalmente curada. Todas essas tempestades eram impossíveis para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Como presos de esperança, devemos ser cheios de esperança, devemos pensar esperança e devemos falar esperança. Esperança é o fundamento na qual a fé se apoia. Algumas pessoas querem ter fé depois de perder toda a esperança. Não vai funcionar. Deus ainda é Deus. Se permanecermos positivo e formos presos de esperança, Deus nos restituirá em dobro tudo o que perdemos. Aqui ela cita Salmo 141, versículo 3, e ela diz que ela ora este versículo com muita frequência, porque sabe que é preciso diariamente de ajuda para controlar a língua. Quero que o Espírito Santo me condene quando estiver falando demais ou dizendo coisas que não deveria, quando estiver falando negativamente, quando estiver murmurando, quando for ríspida ou falar qualquer tipo de má conversação. É por isso que devemos orar continuamente. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Outro versículo importante sobre este assunto está em Salmo 17, versículo 3. A minha boca não transgride. Para finalizar o capítulo 7, ela deixa uma oração de compromisso para a gente exercer o controle sobre a língua. Todos aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus recebem o cumprimento de suas promessas. A oração diz: Senhor, oro para que tu me ajudes a desenvolver uma sensibilidade ao Espírito Santo sobre toda a minha maneira de conversar. Não quero ser teimoso como um cavalo ou mula, que só obedece ao toque do cabresto ou freio. Quero me mover em tua direção apenas com um leve toque teu. Durante as tempestades da vida, enquanto estiver passando para outra margem, peço tua ajuda. Preciso sempre da tua ajuda, Senhor. Mas estes períodos são períodos de tentação.
Coloque guardas nos meus lábios e que todas as palavras da minha boca sejam aceitáveis diante de ti, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.